a partir de agora, vamos passar para um outro argumento, vamos passar para um outro assunto, que são as revoltas no Brasil colônia. Então, eu quero que vocês observem aqui no mapa que eu estou apresentando para vocês, né? Estas revoltas vão ocorrer praticamente, né, em poucas regiões do Brasil. Né? Nós temos uma exceção, que é uma revolta, a primeira delas, né, que já foi uma revolta no século XVII, que vai ocorrer no Maranhão, mas é uma revolta aqui no Nordeste brasileiro. Mas aqui nós temos revoltas que ocorrem em Pernambuco, que é um centro populacional muito grande. Nós temos revolta aqui em Salvador, que é a capital, né, etc. E nós temos 3 revoltas aqui em Minas Gerais. Então, a região mais revoltosa do Brasil é Minas Gerais. Então, nós vamos ver neste capítulo que nós estamos iniciando agora, da frente B do nosso material, do livro 2, que a coisa não está funcionando bem no território brasileiro. A metrópole está deixando muito a desejar. A situação está horrível do lado de cá. E esta situação precária, esta situação horrível, vai acabar gerando todas estas revoltas que nós vamos ver a partir de agora. Ok? Então, aqui nós temos esse contexto que nós vamos trabalhar a partir desta aula, a partir deste momento. Então, vamos lá, com muita calma, com muita serenidade. Então, aqui é um capítulo que a gente tem que ver com calma, a gente tem que refletir, porque são muitas informações e o Senhor tem que digerir, portanto, bem estas informações. Tá bem? Então, vamos lá, então. Olha para você ver, então. Nós temos uma crise estabelecida no Brasil. Então, vamos delimitar do ponto de vista histórico, vamos fazer um arco histórico para que a gente possa compreender o que está acontecendo aqui no território brasileiro nesse período. Então, meu caro estudante, a gente está, então, no final do século XVII, entre o final do século XVII, aqui, então, politicamente, ainda é governo geral, aqui é a capital ainda Salvador, e o século XVIII. Aí, o século XVIII, nós já vamos ter uma mudança interna muito grande, né? A capital vai ser o Rio de Janeiro, a gente vai passar pelo período do Marquês de Pombal, né? Então, este é um momento que as coisas não estão funcionando bem. E este é um momento em que a população brasileira cresce demais. Então, a população brasileira vai chegar no século XVIII com mais de 3 milhões de habitantes, possivelmente 3 milhões e meio de habitantes. O Brasil vai crescer mais de 10 vezes por causa da descoberta do ouro. Então, vão chegar muita gente, vão vir muitos escravos, nem todos se dão bem, faltam muitos produtos, a metrópole só está interessada em cobrar impostos. É uma situação terrível que nós vamos ter aqui agora no Brasil. E, evidentemente, que as pessoas vão reclamar. E não só, as pessoas vão tentar alguma coisa. Vão tentar alguma coisa justamente pelas rebeliões. Então, aqui, evidentemente, que o grande objetivo destas rebeliões seria justamente um contestar, um reclamar. Um reclamar porque Portugal só almeja ganhar, 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 né? Então, o Brasil é um hospedeiro em que o parasita o está matando. Então, o Brasil está nas últimas, né? Está dando esses sinais aí com muita clareza que a coisa não está funcionando bem. Então, a grande situação, o grande problema é justamente esta relação estabelecida entre a metrópole e a colônia, né? É uma situação que vai desagradar a maioria da população brasileira.
a maior parcela da população brasileira vive extremamente descontente, né? Então, é uma população que paga impostos, é uma população que oferta do pouco que tem, mas não tem serviços públicos de volta, né? Então, é uma situação que a gente vê na Europa que vai, inclusive, causar as grandes revoltas, as grandes rebeliões, né? Nós vamos ter o século XVIII com rebeliões importantes no continente europeu, a citar e a saber, a mais importante delas, a Revolução Francesa. Então, é o mesmo contexto, né? Só que aqui a situação ainda está pior. Se na França estava ruim, aqui a situação é muito pior ainda. Então, nós vamos ter essa insatisfação da população brasileira. Os portugueses estão apertando demais, está excessivo o controle. E esse controle vai ser mais excessivo ainda no território mineiro, já que é o local onde tem ouro, onde eles vão concentrar a maioria dos soldados e tudo quanto. Então, vai ser um controle muito mais rígido ainda em Minas Gerais. Então, uma situação não está boa, né? Uma situação péssima. Meu caro estudante, observem uma coisa, né? Que eu vou sempre falar isso com vocês, e quando nós tivermos as aulas presenciais, né? Tomara que volta logo, a gente vai, eu vou falar isso para vocês inúmeras vezes na sala de aula, né? Pode ficar tranquilo que as coisas no Brasil podem piorar, tá? Fica calmo, não estressa, porque a história brasileira mostra isso. Se está ruim agora, está pior amanhã. Infelizmente, é o contexto que nós vamos observar, é aquilo que nós vamos ver, né? Infelizmente, o brasileiro, o povo brasileiro, como diz muitos poetas, artistas e pensadores brasileiros, o povo brasileiro é um gado, né? É um gado que está aí para ser marcado, está aí para ter o couro arrancado, né? Está aí para ser explorado em todos os sentidos. E é isso que nós vamos ver, é isso que nós vamos observar aqui agora. Pode ficar pior, pode ficar calmo. Então, nós vamos ter dois grandes blocos de revoltas. E a gente vai mais ou menos alternando. A gente vai fazer uma revolta lá no Nordeste do Brasil e a gente dá um pulinho em Minas Gerais. Aí a gente vai em outra revolta lá no Nordeste, depois a gente volta em Minas Gerais, né? Vamos fazer assim o tempo inteiro, né? Depois vamos voltar para o Nordeste, depois vamos voltar para Minas. Então, é um vai lá, vem cá. Mas nós vamos ter dois blocos de revoltas, tá bom? As revoltas chamadas nativas e as revoltas chamadas de separatistas. Lembrando o seguinte, você tem que entender que no Brasil, deste período, onde vai ocorrer essas revoltas, por exemplo, em São Luís, do Maranhão, em Pernambuco, em Olinda, em Salvador, em Ouro Preto. Ouro Preto é diferente porque tem uma presença maior do Exército. Mas, principalmente nessas cidades nordestinas, era muito fácil fazer uma rebelião. O Exército ficava em Salvador, até o Exército chegar, né? O Estado funcionava com poucos funcionários, então o Estado não tem uma estrutura muito grande. A maioria dos funcionários do Estado eram funcionários ligados ao recebimento de impostos, né? Então, eles não tinham armas, nada disso na mão. Então, essas rebeliões nativas, elas serão uma reação de várias localidades no Brasil, de vários setores da sociedade brasileira que vão sentir que o governo português não está olhando por eles. Então, serão situações pontuais. As revoltas nativas dizem respeito a situações pontuais de setores da sociedade local, né? Então, nativas significa daquela região, uma coisa local. E eles querem resolver aquele problema ali, aquele problema pontual, aquele problema da localidade. Agora, ao contrário, né? A rebelião separatista, a principal característica dele é a emancipação.
Eles querem emancipar, eles querem ficar livres da metrópole. Eles querem se livrar da coroa portuguesa. Então, esta é a principal característica. As nativas não desejam se libertar da coroa, mas elas desejam que a coroa possa justamente ajudá-los em um aspecto preciso. Então, os nativos, as revoltas nativas, não desejam ruptura política, não tem a desestruturação política, enquanto que a revolta separatista tem justamente esta ideia e este conceito. Tá bem? Então, aí está revolta nativa, revolta separatista. Veja aqui um quadro que eu coloquei para vocês, ok? E este quadro aqui diz respeito a uma revolta ocorrida no território pernambucano. Depois nós vamos falar mais de cada uma delas. Então, né, vamos ter uma série de revoltas nativas. Olha para você ver, eu apresento aqui para vocês as revoltas nativas num quadro só, para facilitar o seu entendimento, né? Então, como revolta nativa, nós temos a revolta lá do Maranhão, de um rapaz, de uma família nobre chamado Beckman, né? Como eu falei, a gente tem uma revolta no Nordeste, aí nós damos um pulo em Minas Gerais. Em Minas Gerais nós vamos ter os Emboabas, né? Nós vamos falar de cada uma dessas revoltas, o seu contexto e tudo quanto. Nós vamos tratar hoje. Então, de Beckman, nós vamos vir para Minas, vamos ver o contexto de Minas. Aqui nós estamos no contexto ainda dos bandeirantes. Depois a gente vai voltar lá no Nordeste, a gente vai ver uma briguinha de bairro, né? Que aqui no Brasil é chamado de rebelião, de revolta, uma briguinha de bairro entre dois lugarejos, um próximo ao outro, né? Então, uma briguinha entre Olinda e Recife, né? Uma briga local no Nordeste. E nós vamos ter aqui também a chamada Revolta de Felipe dos Santos, por causa das casas de fundição, esta também em Minas Gerais. Então, nós começamos no Nordeste e viemos em Minas. Vamos lá no Nordeste novo e voltamos aqui em Minas Gerais, nas revoltas chamadas nativas. Ok? As revoltas separatistas, elas têm alguns elementos a mais, né? Elas têm características a mais. E estas revoltas separatistas, né? Nós vamos tratar de três. Lembrando que as revoltas separatistas, elas virão em um momento posterior, em um momento que justamente se coloca depois do governo do Marquês de Pombal, no século XVIII também. Então, nós vamos ter, então, três localidades. Primeiro, a gente vai vir aqui em Minas Gerais, né, em Confidência Mineira, aí a historinha que todos conhecem, de Tiradentes e tudo quanto. Aí nós vamos contextualizar, ver os elementos principais e por aí vai. Depois nós vamos dar uma passada lá na Bahia, né? Nós vamos lá comer um coco lá na Bahia. Então nós vamos ver a Inconfidência Baiana, os elementos que vão proporcionar a Inconfidência Baiana e etc., né? A Inconfidência Baiana é muito interessante, porque a Inconfidência Mineira foi planejada pela burguesia, né? A Inconfidência Baiana não, ela já tem um caráter muito mais popular e etc. E nós vamos ter também uma inconfidência, ou uma insurreição, ou uma rebelião. Você veja a palavra que você quer utilizar. Pois nós vamos lá no Pernambuco de novo, outra no Pernambuco. Então nós vamos ver duas no Pernambuco, né? A dos mascates e agora a chamada insurreição pernambucana. Essa já foi muito maior. Tivemos a participação nessa insurreição de vários estados do Nordeste e esta vai dar trabalho, né? Para as autoridades aqui na época do Brasil Colônia. Então está aí esta apresentação geral, né? Tem um outro elemento que nós temos que ver aqui. Possivelmente eu já toquei neles, mas eu quero apresentar todos aqui numa tela só, porque eu sei que muitos de vocês, aqueles bons estudantes que estão me acompanhando, né, nesta noite, esses 20 estudantes que estão me acompanhando, então sei que vocês anotam muito, aí eu preparei um quadro assim para a gente colocar nele as principais
características, portanto, as principais causas dessas rebeliões aqui no Brasil colônia. Você anotando com calma e a gente vai comentando rapidinho sobre cada uma destas causas. Ok, meu caro? Vamos lá, então, para a primeira causa, né? O monopólio português. Esta é uma causa muito importante. Lembrando para os senhores, né, é muito importante que os senhores tenham conhecimento desta situação. O monopólio português era dado pela coroa, né? Então, a coroa ela não comercializava diretamente, ok? A coroa passava o direito à burguesia, a setores burgueses, para que eles pudessem explorar a colônia Brasil. E então a coroa passava esse direito para a burguesia. Um burguês só, evidentemente, não dava conta, né? A população brasileira já era grande neste período, e principalmente incentivado por Marquês de Pombal, mas já existia antes também. Nós vamos ter uma série de companhias, são companhias de comércio. Por exemplo, a Companhia de Comércio do Maranhão, a Companhia do Comércio do Pará, e por aí vai. Então, essas companhias de comércio, essas companhias comerciais, elas que tinham o monopólio. Então, estas companhias que detinham o monopólio neste período, elas compravam as mercadorias locais pelo preço que eles queriam. Eles compravam, então, nossa baunilha, a castanha, até mesmo a cana de açúcar e tudo quanto. Eles compravam esses produtos pelos preços que eles consideravam. Se você quisesse vender, só podia ser para eles, né? A não ser que você conhecesse um contrabandista, né? Você vivesse perigosamente desobedecendo à lei, né? Então, veja só que para muitos brasileiros a alternativa era desobedecer às leis, né? Porque a exploração era muito grande, eles pagavam o que eles queriam. Para acabar de completar, todos os produtos também eram oferecidos por eles. Todos os produtos eram oferecidos por eles. Se precisava de uma faca, era através dessa companhia. Se precisava de um escravo, era através dessa companhia. Então, eles ofereciam tudo. Eles davam todos os equipamentos e tudo quanto para que a coisa pudesse funcionar. Então, assim, nós temos um monopólio, né? Um monopólio comercial, eles compram pelo preço que eles querem e eles vendem por preços exorbitantes. E um pequeno detalhe, as mercadorias eram umas porcarias, né? As mercadorias de péssima qualidade. E o Brasil não tinha manufatura, né? O Brasil não tinha indústria. Até que o Marquês de Pombal abriu para as manufaturas no Brasil. Mas uma manufatura funcionar no Brasil, isso é muito difícil nesse período, já que nós estamos no início, né, da Revolução Industrial e tudo quanto. Então, esta é a primeira característica, né, o monopólio destas companhias comerciais burguesas, né, e este monopólio era autorizado pela coroa portuguesa. Então, segundo elemento, de certo modo nós já tocamos nesse assunto, já falamos sobre ele, os preços eram altíssimos, preços muito elevados. Porque, como eles tinham monopólio, só eles estavam dentro do território, e eles vendiam pelos preços que eles queriam. Eles colocavam preço, ou seja, a mercadoria deles valia demais e o que eles compravam em troca valia de menos, né? Uma situação muito desigual que nós vamos ter aqui, então. A carga tributária não afrouxa de modo nenhum, muito pelo contrário, aqui no Brasil é moda sempre aumentar imposto, o povo sempre aguenta mais um pouquinho, né? Então, como o povo aguenta, né, vai só ferrando, acabando com os indivíduos, ferrando as pessoas e etc. Então, nós vamos ter uma alta de impostos muito grande,
lembrando que os impostos estão aí com a coroa, tá bem? Então, aqui, os preços elevados é por causa da burguesia, a burguesia é responsável por esses preços tão altos no território, e a coroa também não está nem aí. Quanto mais alto for o preço da mercadoria, melhor vai ser para ela. Por que melhor vai ser para ela? Porque ela vai receber mais imposto ainda. O imposto é cobrado sobre esses produtos no seu valor, né? Então, se o preço é alto, vai sobrar mais ainda para a coroa. E sem falar, além desses impostos, então, indiretos, a coroa cobra muito imposto direto. Então, a coroa também tem sempre a boca aberta, sempre quer mais, 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 mais e mais. Então, o Brasil é obrigado a manter o conforto dos senhores portugueses e tudo quanto. Ok? Um outro problema muito grave que vai causar aqui as rebeliões no Brasil é justamente a questão da mão de obra. A mão de obra era uma coisa muito séria, principalmente da incapacidade dessas companhias de comércio de ofertarem escravos. Aqui não tem escravo no território brasileiro por causa de uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito simples. Falta de escravos porque, vamos colocar assim, dois elementos principais. O primeiro elemento para faltar escravo, né? Falta escravo porque você tem que capturar na África. E o africano agora está muito esperto. Ele vai para dentro do território africano. Ele interioriza para dentro dos territórios. Então, é muito difícil chegar a esses escravos. Eles estão adentrando o território e eles vão estabelecendo sistemas de revolta contra estes que os capturam. Lembrando que a captura dos escravos não era feita pelos europeus, era feita por próprios africanos. E vai ficando cada vez mais difícil trazer escravos, capturar escravos. E um outro elemento, além disso, os escravos que eles conseguiam capturar, eles não disponibilizavam para o Brasil. Eles disponibilizavam principalmente para a Espanha, lembrando, a Espanha pode pagar melhor, a Espanha tem ouro, né? Tem ouro e tudo quanto, então ele pode aumentar o preço, pode pagar o que deseja, e, logicamente, as colônias britânicas, né? Aquelas colônias americanas da Inglaterra também vão rapar uma grande quantidade de escravos e vai faltar escravo para o território brasileiro. Então, todo esse contexto aqui vai justamente causar, né, uma situação, digamos assim, vexatória muito grande dentro do território. Então, vários setores vão sentir isto, principalmente os latifundiários, principalmente aqueles que são donos das sesmarias. Então, a falta de escravos vai atingir justamente estes indivíduos, né? Já que o escravo é um elemento primordial, portanto, dentro da escala produtiva daquilo que nós temos, portanto, no território brasileiro. Ok? Então, vejam só, vários elementos que eu apresentei aqui para vocês, que vão justamente contextualizar este período que nós estamos vivendo, este período que nós estamos passando por ele. Então, meu caro estudante, vamos agora tratar da primeira revolta. Primeira revolta, né? É uma revolta nativa, lembrando para vocês, são 4 revoltas nativas. Então, aqui nós estamos com a revolta número 1. Esta revolta número 1 é chamada de revolta de Beckman. Aqui está, revolta de Beckman. Tá bem? Então, vamos ver os elementos que vão constituir esta revolta. Quais serão as características que nós vamos encontrar
dentro deste período de revolta. Revolta de Beckman. Então, para esta revolta, nós vamos lá no Maranhão, e é uma revolta ainda do século XVII, né? Veja, ela é uma revolta de 1684, tá vendo? Uma revolta do século XVII. Ela justamente se configura por causa de um descontentamento da elite. Então, a elite está muito descontente. Lembrando que quem vai gerenciar esta revolta é um rico proprietário, né, de sesmarias. Então, ele tem uma grande sesmaria, e a família Beckman, ela trabalha com engenho. Então, eles trabalham com açúcar, com a cana-de-açúcar. Então, nós temos aqui uma situação bastante complicada, né? E o contexto da época não era um contexto fácil. Vender açúcar nesse período está muito difícil, porque você tem a concorrência da Holanda. O açúcar holandês é melhor. O açúcar holandês tem uma qualidade superior, tá bem? Então, a elite está muito descontente, um descontentamento da elite. Então, esta revolta de Beckman é, portanto, uma revolta da elite brasileira. Veja aqui, ó. É a elite brasileira, então, que vai estabelecer os elementos revoltosos. Por quê? Já falamos, preços muito altos e os produtos de uma qualidade duvidosa. Os produtos eram péssimos, tá? Então, a elite brasileira vai se sentir ultrajada, né? A elite desta região nordestina. Uma outra situação que nós vamos ter aqui, né? E, logicamente, que os escravos não estão chegando à região nordestina, os escravos não estão chegando lá, outras regiões têm preferência na frente de São Luís, evidentemente, né? Então não chegam escravos, e a solução de Beckman, da família Beckman, do senhor Manuel, era justamente capturar índios. Eles queriam capturar índios, eles queriam capturar esses índios para fazer desses índios escravos. Então, a escravidão indígena. Mas tem um problema, né? Para você capturar o índio, você tem que passar por cima do jesuíta. Tá vendo? Passar por cima dos jesuítas. Aí é que está o problema, né? O jesuíta, então, é brigador. O jesuíta não quer entregar o índio. O índio, então, para a elite, é um negro da terra. Mas, para o jesuíta, o índio é um cristão. E ele defende o cristão com unhas e dentes. Lembrando que o cristão tem alma, né? Então, ele vai defender a alma do cristianismo, vai defender o seu fiel, aquele que está lá dentro da sua igreja. E o jesuíta vai defender com um ímpeto muito grande estes indivíduos. Lembro para vocês que os jesuítas, então, serão expulsos em 1661, né? Então, é um período bem anterior aqui à revolta, tá? Que foi em 1684. Mas depois também os jesuítas vão retornar ao território e tudo quanto, tá bem? Porque também os índios vão fugir, né? Não vai ter nem índio para capturar mais, também capturar o índio também não é fácil, não. Tá bem? Depois os jesuítas vão voltar. Nós vamos ter uma criação da Companhia de Comércio. Veja que a Companhia de Comércio no Maranhão é criada em 1682. E essa Companhia de Comércio prometeu 500 escravos por ano. E ela não dá conta de fornecer. Ela não tem como fornecer essa quantidade de escravos. Então, evidentemente, que as pessoas vão ficar putas da vida, né? 2 anos depois, vai acontecer a revolta. Veja aqui os elementos para a gente concluir. Então, o senhor Manuel Beckman, que era o chefe da família, ele vai pegar alguns jagunços, vai pegar alguns companheiros, e ele vai
na Casa Administrativa em São Luís, aquela casa que toma conta do governo do Maranhão. Tá bem? Olha para você ver, Manuel Beckmann, então, ele vai tomar o poder, ele vai de novo, né, os jesuítas já tinham sido expulsos em 61, ele vai colocar os jesuítas para fora de novo, os jesuítas também não estão dando sorte, e eles vão acabar com a Companhia do Maranhão. Né? Então, olha para você ver, isso que eles vão fazer. Ao mesmo tempo, olha a inteligência do brasileiro, é uma coisa terrível. O senhor Manuel vai pegar o seu irmão Tomás e vai mandar Tomás para Portugal. Para que ele vai para Portugal? Ele vai para Portugal visitar Dona Maria I, aquela doidona que colocou justamente para correr o Marquês de Pombal. E Dona Maria I manda prender esse insolente. Olha que esse insolente falando de São Luís, falando que a coroa não fornece os produtos e etc. Ele foi preso. Não só foi preso, Tomás foi enviado para a África. O que ele foi fazer lá, ninguém sabe. Desapareceu lá no continente africano. Manuel vai ser perseguido porque a coroa vai enviar o exército, que vai vir de Salvador, né? Como sempre no Brasil, alguém faz a delação premiada, Manuel vai ser deletado, né? E depois de deletado, lógico, preso e enforcado em praça pública. Aqui você tem a fazenda de Manuel, né? A fazenda dos Beckmann. As terras serão confiscadas, a família será colocada para fora, né? Então, a coroa vai se vingar de toda a família Beckmann. E é tão interessante que os jesuítas retornam, né? Os jesuítas voltam de novo. Ô, danados, aqui estão eles, né? Esse quadro aqui está mostrando a volta dos jesuítas em 84, 1684. E você vê, a Companhia do Comércio também retorna. Então, a Companhia do Comércio ainda continua. Então, tudo que eles lutaram para conquistar, perderam. Os jesuítas voltaram e a Companhia do Comércio está aí, mas a Companhia do Comércio agora vai perder o monopólio e vai vir outras companhias de comércio do território brasileiro para comercializar com eles. Né? Então, outras dentro do território brasileiro. Beleza, meus companheiros, meus amiguinhos? Tá bem? Finalizamos esta primeira aula, né? Vamos lá tomar um cafezinho, talvez cafezinho